O nosso irmão seminarista Jorge Shirashi, 19 anos, está cursando o 4º semestre dos 8 do curso de Teologia na nossa faculdade, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Então, está conosco, é um jovem curitibano, tem trabalhado na igreja, é um dos líderes dos embaixadores do rei. Vamos conhecer a família dele, por gentileza. Samanta, a mãe, Guilherme, por gentileza, vem aqui à frente. Guilherme, o pai, Enzo, o filho, está faltando uma, né? A Manuela está lá se preparando aí com as crianças, tá? Esses são os pais do Jorge, tá? Nós agradecemos aí pela vida de cada um deles. E vou pedir para o irmão Guilherme que conduza uma oração nesse momento, preparando e orando pelo momento da mensagem que o nosso seminarista estará trazendo para cada um de nós, inspirado por Deus e na palavra de Deus. Senhor Deus amado, Pai de misericórdia, nos colocamos, Senhor, diante de Ti como igreja, em nome de Jesus, neste momento, Senhor. Oramos para que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, traga uma palavra construtiva, que nos eleve, Senhor, e que sejamos dignos, Pai, de Ti. Abençoa-nos, Pai, como igreja, que nós tenhamos força suficiente para entender os desígnios, cada momento, Senhor, que nós estamos vivendo. Abençoa-nos, Senhor, com sabedoria, para que esta comissão que está encarregada de escolher o nosso novo ministro, o nosso novo pastor, reflita, Senhor, a Tua vontade para a nossa igreja, Senhor. Pedimos, Senhor, uma bênção especial neste dia, Senhor, para um querido irmão que está aqui conosco, Senhor, o irmão Ayrton, que há poucas semanas, Senhor, perdeu o seu querido filho, Pai. Nós estamos juntos em oração, Senhor, para que fortaleça aquele coração, Senhor, que neste momento certamente está em comunhão com o Pai, na certeza de que seu filho, Senhor, está nos berços e na mão do nosso amado Deus, Pai. Damos graças por esse momento, pedimos, Pai, em especial, que o coração do meu filho neste momento esteja unicamente focado em Ti, Senhor. Abençoa a vida dele, que um dia decidiu seguir os trilhos e os caminhos, Pai, que o Senhor decidiu para a vida dele, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, como igreja, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Jorge, que Deus o abençoe na entrega da mensagem, dele a segurança e a paz necessária para poder entregar a mensagem para os nossos corações. Bom dia, igreja. É um privilégio tremendo estar aqui com vocês hoje. Eu queria, antes de mais nada, poder me apresentar um pouquinho para vocês, tá bom? Meu nome é meio difícil mesmo, é Giorgio, então quem estiver por aí e querer me chamar para conversar algum dia, pode me chamar do que quiser, que não tem problema, tá bom? Eu tenho, como o nosso querido irmão Reinaldo disse, estudado teologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, mas é especialmente importante para mim o fato de eu estar aqui servindo a PIB do Brás de forma ativa. Graças a Deus eu tenho tido a liberdade de atuar em alguns ministérios. Eu tenho atuado com o Ministério de Educação, como professor de EBD, tenho dado aula para os embaixadores do rei. Eu tenho tido a oportunidade também de ajudar as bonequeiras do Ministério da Terceira Idade. De segunda-feira sim, segunda-feira não, as bonequeiras elas vêm, fazem um trabalho tão bacana de costurar bonecas para conscientizar meninas em regiões tão sensíveis ao redor do mundo. E tenho tido a oportunidade de trazer uma palavra, uma reflexão de 5 minutos, e tem sido bem especial para mim. Olha, eu não quero inventar muito moda aqui,
Então eu não vou ficar fazendo vocês ficarem de pé muitas vezes, tá bom? Mas eu não posso passar isso batido. Os irmãos fazem um favor, quem for pai hoje, pode se colocar de pé, por favor? Hoje, como Dia dos Pais, eu tenho um motivo de muito agradecimento para vocês, pais. Muitos de vocês são pais dos meus alunos, muitos de vocês são pais de embaixadores do rei, muitos de vocês são... Muitos não, porque são 4, mas 4 de vocês são pais dos meus discipulandos. E eu agradeço verdadeiramente pelo privilégio que vocês têm me concedido, pela confiança que vocês têm me dado de poder crescer no chamado, na vocação que Deus me deu para o ensino e para desenvolver, para ajudar as pessoas a pensarem biblicamente. E eu tenho muito a agradecer a todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um feliz Dia dos Pais. E um parabéns especial para o meu paizão, ali o Guilherme. Podem se sentar, podem se sentar. Obrigado. Eu tenho um agradecimento especial também para o pastor Jesus. O pastor Jesus vai ter que ficar de pé de novo, por favor. Pastor, eu agradeço muito pela sua ajuda. Você tem sido para mim como Paulo foi para Timóteo. E tem sido um privilégio muito grande poder aprender, ser mentorado. E agradeço também pela ajuda que você me deu com a preparação da mensagem de hoje. Deus te abençoe, viu, pastor? Agora, foi muito conveniente para mim o fato da mensagem de hoje ser no Dia dos Pais, porque eu vou falar sobre uma coisa muito especial com vocês, que é sobre o caráter e a identidade. Eu acho que um dos melhores exemplos que existem sobre caráter e sobre identidade na nossa vida são os nossos pais. Com eles a gente pode aprender tanta coisa especial, a gente pode se moldar, a gente pode conhecer as nossas raízes, nossas tradições e desenvolver aquele tipo de vida que nós só podemos aprender com um exemplo como o do pai. Um desenvolvimento de caráter. Então, isso ajuda muito. Isso ajuda muito porque nós temos o exemplo de vocês, pais, e justamente por isso eu quero desenvolver nesse assunto. Antes de mais nada, gostaria de falar um pouco justamente sobre isso, sobre a identidade e sobre o caráter. Nós sabemos, irmãos, que a identidade e o caráter são coisas extremamente importantes para o ser humano. Elas não são simplesmente importantes para quem é crente ou para quem é religioso, porque essas coisas estão fora da esfera religiosa. Eu me lembro do texto de Romanos 2, que diz que a lei do Senhor foi colocada em nossos corações. Então existem certas coisas, certos caminhos que nós vivemos e desenvolvemos na nossa vida que acontecem porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Uma dessas coisas é o caráter. Todo mundo quer viver uma vida de caráter, independente do que for que creia. O problema é que a identidade e o caráter são coisas muito frustrantes. Muito frustrantes. É extremamente fácil a gente ficar chateado porque a gente não conseguiu desenvolver o nosso caráter de certa forma, ou porque a gente não se identifica com um grupo tal, ou coisa parecida. Então, justamente por isso, do lado humano da coisa, completamente carnal, é bem frustrante, mesmo sendo importante. Então, a gente entende que se o caráter e a identidade são coisas tão importantes, mas elas são frustrantes, a gente tem um baita de um problema. E agora, como que a gente desenvolve isso aí? Qual que é a saída? O que a gente faz com essas coisas? E com essa linha de pensamento, com essa pergunta, com essa reflexão, que eu quero começar lendo o nosso texto. Então, peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler dos versículos 7 a 14. A gente já leu o versículo 7 e 8, mas tudo bem, né? A gente lê mais uma vez. Para dar uma de moderninho aqui, de jovem, eu vou usar a minha Bíblia digital. Os irmãos podem acompanhar na tradução que vocês tiverem, eu estou com a nova versão internacional. Vamos lá? Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 14.
Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa é uma passagem muito interessante, também muito conhecida. Nós sabemos que esse é o princípio do chamado de Moisés como profeta. Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente e tantas coisas especiais aconteceram. O diálogo não termina aqui. Nós sabemos que Deus continua conversando com Moisés até a metade do capítulo 4, mas por hoje eu vou focar aqui nesse texto com vocês. Tá bom? Muito bem, vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, nós nos colocamos diante de Tua presença hoje, Pai, para pedir que o Senhor nos deixe atentos, Pai. Permita que nós possamos ler, escutar, examinar a Tua palavra, meu Pai. Eu peço que o Senhor me livre do erro, me permita, Pai, trazer uma mensagem clara para esses irmãos e nos ajude a refletir aquilo que está escrito, Pai. O que o Senhor quis dizer, o que nós podemos aplicar sobre Israel, sobre Moisés, sobre o seu caráter, meu Pai, na nossa igreja hoje. Permita que eu seja uma ferramenta em Tuas mãos, Pai. Apesar de tudo, apesar de toda a preparação, de todo o nervosismo, coisa parecida, o Senhor disse que quem fez a boca e deu ao homem foi você, foi o Senhor, meu Pai. O Senhor que fez os ouvidos. Então, portanto, que a Tua soberania, meu Pai, seja colocada à frente e que nós possamos confiar em Ti. Nós oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, antes de mais nada, eu quero começar pensando sobre Israel. Mas tem um porém. Embora a gente possa se identificar em alguns aspectos com Israel, quero deixar claro que não estou afirmando que Israel dos tempos antigos é a igreja dos dias de hoje. Nós temos características diferentes, desafios diferentes, mas nós temos um ponto em comum, principalmente com essa história que nós estamos lendo agora sobre Israel, que Israel nessa história é o povo de Deus, e hoje nós, como igreja local, corpo de Cristo, também somos povo de Deus. E nos dois casos, estamos passando por momentos de profunda mudança. Israel ele ia ser libertado do Egito, iria assumir um líder para ser ferramenta dessa libertação, assim como a primeira igreja batista do Brasil está passando por um momento de sucessão pastoral. Então, nós podemos nos identificar com Israel nesse momento, porque a gente tem esse ponto em comum de mudança. Tá bem? Ok. Antes de mais nada, a gente pode perceber que Israel, ele já tinha características por si só para ser um povo sozinho, para ser um povo independente. Eles tinham muitas características interessantes, como, por exemplo, o fato de que eles se mantiveram como etnia, como grupo. A gente vê lá em Gênesis, capítulo 43, versículo 32, eu vou ler rapidamente para vocês, que talvez parte disso tenha sido por causa dos egípcios também, que tinham preconceito com os israelitas. Está escrito lá, os egípcios não podiam comer com os hebreus porque isso era sacrilégio a eles. Então, eles tinham motivações, talvez até mesmo religiosas, para não se misturar
com os hebreus. E os hebreus, portanto, eles se mantiveram unidos como grupo étnico. Outra coisa interessante é que os hebreus, eles tiveram uma grande mudança de identidade. Antes eles eram um povinho pequeno, era a família de Jacó que foi para o Egito. Depois de todo aquele trabalho, depois de toda aquela história maravilhosa de José indo para o Egito. E era uma família, era um grupo pequeno. E qual foi o propósito deles terem ido lá? Foi pastorear nas terras tão prestigiadas do Egito. Porque eles tinham recebido o favor de Deus, tinham recebido o favor do faraó. Só que as coisas mudaram. Aquele faraó morreu e chegou um momento em que, ao passar do tempo, apareceu um faraó que não se lembrava de José. É isso que a gente vê logo no capítulo 1 de Êxodo. E mudou o foco. Agora, os hebreus, o povo de Israel, eles seriam um povo escravo. Eles estariam ali mudando para se tornar um povo que trabalha com a mão para construção e coisas parecidas. Então, eles tiveram uma leve mudança na sua identidade de trabalho também. Eles eram um povo com um grande número, então, o que por si só já é o suficiente para também ter uma nação. E eles passavam por um momento muito interessante, que eles estavam sofrendo uma opressão. Eu estou lendo um livro curioso ultimamente, um livro que chama Arte da Guerra, do general chinês Sun Tzu. É um tanto quanto interessante porque algumas coisas são meio viajadas, mas uma coisa que tem ali é o seguinte: sempre precisa de uma motivação boa o suficiente para um povo se sentir motivado a, por exemplo, fazer uma revolta. Ou para os soldados entrarem em uma guerra, eles precisam de motivação, senão eles não vão fazer um bom trabalho e eles vão abrir mão. E Israel, como povo, eles tinham essa característica que eles já eram grandes, eles estavam sofrendo, e os próprios egípcios tinham medo do poder deles. Então, se for pensar do lado humano da coisa, eles tinham grandes características para se tornar um povo que ia se revoltar. Só tem um problema: eles não tinham um líder. E como é que fica? Quem vai para a guerra sem general? Ninguém. Não tem como. Eles estavam sedentos por um líder para essa libertação. E eu me arrisco a dizer que eles estavam sedentos por um pastor. Agora entra em cena Moisés, pastoreando o rebanho de Jetro. Literalmente um pastor de ovelhas. E Moisés também, ele tinha características muito interessantes. Eu cheguei à conclusão que, dependendo da perspectiva, é como se Israel e Moisés fossem um em carne, como se um tivesse feito para o outro nesse momento. Vejam bem, Moisés ele tinha muitas características positivas, muitos pré-requisitos para se tornar o grande profeta de Israel. Veja bem, eu listei algumas coisas aqui, eu vou ler para vocês. Ele lia e escrevia, porque ele recebeu a melhor educação do Egito, como um príncipe do Egito adotado. Ele sabia sobre táticas militares, ele sabia sobre liderança, sobre política, governo, geografia e história local. E como o próprio livro de Atos, capítulo 7, versículo 22 diz, ele era poderoso em palavras e obras. Além disso, ele não era simplesmente egípcio, ele na verdade era hebreu, da tribo de Levi. E teve 40 anos de desenvolvimento de sua humildade, coisas parecidas, depois que ele saiu do Egito. Esse cara aí era perfeito. Nossa, era maravilhoso. Só faltava dizer que ele era associado à ordem dos profetas batistas do Egito, porque era muito perfeito. Essas eram exatamente as qualificações, as qualidades que Israel precisava para a libertação no Egito. Então a gente vê um em carne. Estava tudo certinho, né? Só tem um problema. Não existem só lados positivos na história. Não existe só coisa boa com Israel e com Moisés. Eles tinham seus defeitos. E aí talvez as coisas fiquem meio desanimadoras. Porque é o seguinte, Israel, voltando a pensar sobre Israel, eles tinham um tipo de falta de integridade na sua identidade. Eu digo isso no sentido de que a identidade de Israel era cortada pela metade, ela não era completa. Porque, apesar de tudo, eles passaram muito tempo no Egito.
E qual que a gente pode afirmar que era, sistematicamente falando, a fé de Israel? No que eles acreditavam? Eles acreditavam única e exclusivamente no Senhor, em Javé? Ou para eles, Javé era simplesmente mais um Deus dentre tantos os outros que eles ouviram dizer ali no Egito? Eles acreditavam, eles tinham toda a informação da promessa que eles tinham recebido que Abraão tinha recebido, que seu pai Abraão tinha recebido por Deus? Será que eles esqueceram disso? Será que depois de tanto tempo passando e aquela promessa que não tinha chegado, eles começaram a fazer uma interpretação diferente? Começaram a olhar e dizer, essa promessa que Deus fez a Abraão, então tem um sentido literal das coisas e um sentido simbólico, talvez não fosse bem isso que significa. Não sei. Eu sei que a identidade de Israel estava rachada no meio. Claro que a identidade de Israel não depende única e exclusivamente deles. Em Êxodo capítulo 3, versículo 8, a gente vê que Deus desceu para livrar os israelitas das mãos dos egípcios e levar eles para uma terra boa. Porque Deus não tinha esquecido de sua promessa, é claro. E isso faz parte da identidade deles. Entretanto, a gente sabe que eles ainda não tinham um desenvolvimento muito completo sobre sua própria identidade. Me arrisco a dizer também que eles não tinham tanta formação de caráter assim. Porque a gente vê que em Êxodo 2,13, Moisés ele decide finalmente andar um pouquinho ali com seus irmãos hebreus, depois de todo o tempo ali na realeza egípcia. E o que ele vê? Ele vê 2 hebreus brigando um com o outro. Eles estavam se espancando e ele fica assustado com isso aí. Ele chega até a perguntar, por que é que você está batendo no seu irmão? O que você está fazendo? Então existiam intrigas. Existiam intrigas internas entre o povo de Israel. Isso aí é um tanto quanto complicado, né? Então, beleza, nós já percebemos que Israel também tinha os seus problemas. Agora Moisés é um cara complicado. Ele tinha todos aqueles pré-requisitos que a gente viu, que era tão bonito, que era tão incrível. Só que, se Israel tinha metade da sua identidade, Moisés não tinha identidade nenhuma. Porque Moisés, ele não era nem hebreu, nem egípcio, nem midianita. Porque ele circulou por esses 3 meios, mas não era nenhum deles. Quando ele chegou em Midian, as filhas de Jetro acharam que ele era egípcio. Mas ele não era egípcio, ele era hebreu. Então a identidade dele era completamente quebrada. Ele também era um homem que ele tinha um caráter bem ruinzinho. O caráter de Moisés, ele faltava em muitos aspectos. Nós sabemos que ele era medroso e que ele ficava inventando desculpas para as coisas. Quando Deus chamou ele ficou inventando desculpas 3 vezes sobre por que não podia ser ele que tinha que ir lá e realizar essa missão de libertação do Egito que Deus estava falando. Ao ponto que da 4ª vez ele falou, Deus, sou eu não me usa não vai dar certo. Então, de fato, ele era um homem que dava muitas desculpas. Outra coisa que aconteceu de interessante é que Moisés, ele era um homem que se sentia fracassado, de alguma forma. Por quê? Ele já tinha tentado fazer alguma coisa sobre a opressão em Israel. A gente já conhece a história. Ele tentou com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos, voltar ali para o lugar do ofício dos hebreus. E quando ele viu que tinha um oficial egípcio ali abusando dos hebreus, o que ele fez? Não sei se foi por querer ou se foi sem querer, mas ele matou. Ele assassinou um egípcio, ele escondeu o corpo e fugiu. Isso teve um problema muito grande, porque ele perdeu o lugar que ele tinha no Egito, porque o faraó ele queria matar Moisés depois dessa. Ele perdeu o respeito, ele perdeu a moral que ele podia ter com os hebreus, porque os hebreus chegaram falando, quem que é você? Quem que colocou você como príncipe e juiz
sobre nós. Você vai fazer com a gente que nem você fez com aquele egípcio? E ele ficou desnorteado, teve que fugir. Isso aí é um tanto quanto frustrante, né? A gente começa a ver a história da libertação de Israel e parece que está tudo certo. Parece que todas as qualificações necessárias elas estão ali, que tudo que Israel precisava para ser um povo está ali, a gente é só marcar a listinha, está tudo certo, a liderança de Moisés está tudo certo, mas a força própria de cada um deles não foi suficiente para a libertação. Eles agiram com suas próprias forças, e no começo não deu certo. Então, na verdade, se a gente via antes Moisés e Israel como unha e carne, talvez agora a gente possa ver como o sujo e o mal lavado. Porque os dois realmente não tinham todas as qualidades necessárias. Ou melhor, tinham, mas não conseguiram. O ponto agora é que a gente sabe por que deu certo. Não é novidade para ninguém isso que eu vou dizer agora. Mas Israel foi libertado do Egito e tudo aconteceu, tudo se desenvolveu de forma tão bonita, de forma tão perfeita, porque Deus interviu. A gente sabe disso. Deus é aquele que completa o nosso caráter, Deus é aquele que completa a nossa integridade. Até porque isso é uma coisa um tanto quanto lógica, né? Se a gente parar para pensar, a gente não, nós, por nós mesmos, a gente tem a tendência de subjetivar tudo, de ser falho em todas as coisas. Entretanto, se a gente quer um parâmetro daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom, daquilo que é belo, a gente precisa de algo que seja imutável e que seja perfeito nesses sentidos. É exatamente isso que Deus é. Deus não tem falha no caráter. Por isso que Ele é a nossa medida. Por isso que a gente só pode saber o que é um caráter bem desenvolvido quando a gente olha para Deus. Uma coisa muito interessante, e se vocês ainda estão com a Bíblia aberta em Êxodo, peço que vocês deem uma olhada. Êxodo 3:14, que provavelmente é o versículo mais famoso, mais conhecido dessa passagem, é a apresentação de Deus. Moisés ele pergunta, qual que é o seu nome? O que eu vou falar para os israelitas? E Deus diz o seguinte, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Gente, vamos repetir isso aí comigo, por favor? Eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Por que isso é tão precioso? Por que isso é tão bacana? Porque eu acho que não existe uma descrição tão perfeita de uma identidade tão completa quanto a afirmação eu sou. Quando Deus diz eu sou, Ele está dizendo que Ele já é perfeito, que Ele já é completo, que Ele não precisa de mais nada. A identidade de Deus é íntegra, diferente da nossa. Isso é muito interessante. Justamente por isso eu vou ler mais um texto com vocês. Eu vou ler Isaías 46, versículos 10 a 11. Porque até agora, nós percebemos que Deus é o único que tem um caráter suficiente, que se for depender do homem e do povo, as coisas não vão acontecer, não vão dar certo por causa de sua falha, de sua pecaminosidade. Mas nós temos um Deus que é diferente do resto, porque Ele tem uma soberania maravilhosa. O que a gente vê em Isaías, capítulo 46, versículos 10 a 11 é o seguinte, Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso eu farei. Onde Deus tem um propósito, Ele tem um plano de ação. Deus não dá a nossa em ponta. Deus faz acontecer tudo de uma forma muito especial, porque é Ele que é o Senhor da história.
E Deus tinha um propósito para Israel, e Ele fez acontecer. Ele fez acontecer, Ele trouxe a libertação. Isso é uma coisa era um pensamento meio maluco para a época. Essa de ter um Deus, uma divindade que tem tanta soberania, tem tanto controle na história. No Antigo Oriente Médio, as pessoas elas não ficavam pensando em deuses que tinham planos de tão longo prazo, que tinham etapas no desenvolvimento da história que faziam parte do seu próprio do desenvolvimento do povo e coisas parecidas. Isso era uma coisa que não existia, era tudo reativo. O Deus tal tá bravo, eu tenho que fazer um sacrifício. Tá faltando chuva, eu tenho que fazer um sacrifício. Ou eu apazigo ou eu agrado a Deus. Mas não era assim que funcionava com o Deus de Israel. Ele tinha uma identidade completamente diferente de tudo aquilo que as pessoas estavam acostumadas. E isso é uma coisa muito importante. Vejam bem, Deus ultrapassa o entendimento humano na sua forma de moldar a história. A forma que Deus planejou trazer libertação para o Egito não foi simplesmente inspirando as pessoas a fazer uma revolta ou coisa parecida, como foi no caso de Macabeus. Macabeus que fica ali entre o período do Novo Testamento e do Antigo Testamento. O povo fez uma revolta e os judeus até hoje se orgulham muito, muito, muito dessa revolta, dessa libertação que eles tiveram, mas que foi pelas suas próprias forças. No caso de Êxodo, nós vemos uma coisa diferente. Deus, ele planejou cada passo da história da libertação. E ele planejou coisas que um ser humano não ia conseguir entender. Ele falou para Moisés, olha, se uma mão forte não forçar o faraó, vocês não vão ser libertos do Egito. Então, eu vou endurecer o coração do faraó para que vocês possam sair. Qual que é a lógica disso? Se a gente pensar de um lado humano da coisa, é um tanto quanto complicado. Mas Deus tinha um plano maravilhoso. Ele fez sinais e maravilhas para tirar o povo do Egito. Coisas que são tão tremendas e tão surpreendentes. Ele interviu na história porque quem está fazendo acontecer é Ele. Os lados positivos de Israel e de Moisés, seja no caráter, seja na identidade, foram com certeza completamente pensados por Deus. Foi Ele que fez acontecer. Foi Ele que fez que Moisés tivesse todas essas ferramentas. Foi Ele que fez que Israel tivesse crescido como nação e tivesse se mantido dentro de suas tribos e como um povo separado. Claro que Deus que foi que fez isso. Deus fez a parte boa, a parte ruim é a gente. A falta de caráter que eles tinham, a falta de identidade é culpa deles. E é culpa nossa. Mas Deus, ele traz a parte boa das coisas. É difícil de pensar, mas a gente sabe que tudo que é bom é Deus e tudo que é ruim é a gente. Enfim, o Senhor ele já tinha contado todo o plano para Moisés. E veja que mesmo assim, ele ainda assim estava preocupado, achando que não ia dar certo. Mas, como eu já disse para vocês, onde Deus tem um propósito, Deus tem um plano de ação. E eu quero dizer uma coisa para a Primeira Igreja Batista do Brás hoje. E o que eu digo para vocês não é simplesmente uma profecia, não é um bordão, não é uma palavra impensada. Mas Deus tem um propósito para essa igreja. Tem que falar amém, gente, vamos lá. Deus tem um propósito para essa igreja, por quê? Porque onde o povo de Deus está reunido, estão reunidas pessoas que têm interesse em obedecer e a servir a Deus. Essa prioridade, esse é o motivo pelo qual a igreja existe. Todo mundo que veio aqui nesse domingo de manhã, eu espero e eu acredito que veio porque tem interesse em servir a Deus. Tem interesse em aprender mais sobre Ele, tem interesse em servi-lo. Só que e aí, como é que fica? A gente sabe que a gente precisa de Deus para moldar nosso caráter. A gente sabe que a gente precisa de Deus para todas as coisas. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente não pode lançar um dadinho e falar, Deus ele decidiu que a gente vai fazer isso porque rodou 6 no dado. Não tem como. Passou a época do urim e do tumim. A gente precisa conhecer a Deus profundamente. E graças a Deus, a gente vive em um tempo que é muito mais fácil de fazer isso.
O que a gente precisa saber sobre Deus, sobre seu caráter e sobre seu propósito, está na Bíblia, está nas Escrituras. A própria Declaração Doutrinária Batista diz em certo momento que um dos propósitos da Escritura é revelar os intuitos de Deus, os propósitos de Deus. E agora que a gente tem essa base sólida, essa palavra imutável, agora que a gente tem uma referência para identificar onde a gente encontra o nosso caráter, onde a gente encontra a moralidade, onde a gente encontra a nossa esperança, as coisas ficam muito mais fáceis. Para citar para vocês 2 textos bem interessantes, vocês não precisam abrir se vocês não quiserem. Provérbios capítulo 2 e capítulo 1 são muito interessantes, porque tem 2 versículos que se casam muito bem. Nós sabemos que, dentre toda a Escritura, a gente encontra, com certeza, diversas coisas que têm ensinos práticos sobre o nosso caráter. Mas acho que um dos livros que é mais explícito nesse assunto é Provérbios. Talvez Provérbios e Eclesiastes. Existem outras passagens, é claro. Quando Paulo ele escreve para determinadas pessoas e determinadas igrejas, ele também quer desenvolver caráter em certos aspectos. Quando Jesus faz um sermão, como por exemplo o Sermão do Monte, que é um dos sermões mais bonitos de toda a história, ele também está trazendo um desenvolvimento de caráter para as pessoas. Mas, Provérbios, capítulo 2, diz o seguinte, capítulo 2, versículo 20, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente quer obedecer ao Senhor como igreja, que é essa a nossa função, glorificando ao Senhor com nossa obediência, com o nosso amor, a gente precisa de referência. O que é a sabedoria? Quem sabe dizer o que é sabedoria? Sabedoria, no sentido bíblico, tem um significado um pouco diferente do que a gente imagina. Não é simplesmente ter conhecimento das coisas. É viver de uma forma bonita, é viver de uma forma concreta, é viver de uma forma moral. Se a sabedoria vai fazer a gente andar por veredas retas, por um caminho reto, então a gente precisa saber de onde é que vem a sabedoria. Provérbios 1, versículo 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Tudo começa com o temor do Senhor. Tudo começa com o temor do Senhor. Inclusive, espero que meus alunos de EBD estejam escutando. Eu sei que a gente está aprendendo provérbios agora, hein? Muito bem. A gente precisa também de humildade. Nós precisamos de humildade. Moisés ele precisava ter humildade de entender que, de fato, não ia ser pelas suas próprias forças que ele ia acabar com a opressão dos israelitas no Egito. Porque quando ele tentou, deu muito errado. Ele precisava ter humildade de entender que quem está fazendo as coisas é Deus. Quem tem o plano de ação é Deus. E ele revelou perfeitamente e exatamente o que ele ia fazer para Moisés. Em tantas outras coisas nós temos a palavra de Deus revelada sobre a nossa vida, sobre o que fazer, sobre qual plano de ação nós tomamos. Agora, uma coisa é interessante, uma coisa muito interessante. Uma vez que a gente segue esses princípios, a gente pode observar uma coisa. Eu estou falando com vocês hoje sobre Israel. Eu estou falando hoje com vocês sobre Moisés. E não é a realidade que nós vivemos hoje, porque nós não somos uma comunidade de judeus, nós somos uma comunidade de gentios. A gente não está vivendo no mundo antigo, nós estamos vivendo num novo momento. E a gente não está em opressão no Egito. Então vejam bem, as circunstâncias mudam. As circunstâncias mudam completamente, porque Deus desenvolve a história. Mas quem não muda, aquilo que não muda, é o caráter de Deus. O caráter de Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É isso que é o nome de Deus. É isso que é o eu sou. A gente coloca eu sou dentro da Escritura porque é difícil de traduzir. Mas tem um sentido de eternidade. Ao ponto que muitos judeus gostam de se referir a Deus como o eterno. Então, Deus permanece sendo aquele que Ele sempre foi. E Ele sempre será.
o seu caráter tão perfeito, tão belo, que é a nossa referência de vida. Outra coisa interessante é o seguinte, já que a gente sabe que Deus tem um plano, tem um propósito bem estabelecido e que a gente precisa ter humildade, uma das coisas que eu me lembro é do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, e vocês não precisam nem abrir, eu vou passar bem rapidamente, ele conta que ele tinha um espinho na carne que estava fazendo ele sofrer e ele orou 3 vezes pedindo para o Senhor livrar ele daquele sofrimento, daquela dor, daquela fraqueza. E Deus diz, o Senhor diz para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Não é porque Deus ele quer que a gente fique oprimido e esmagado, achando que a gente não pode fazer nada. Mas é porque onde a gente é fraco, Ele é forte. Onde nós não podemos agir, Deus pode agir. E quando a gente não consegue fazer uma coisa, e Deus vai lá e faz, Ele está mostrando a soberania dEle. Ele está mostrando a sua força. E isso é uma coisa muito preciosa. Muito preciosa. Então nós percebemos o seguinte, eu vou recapitular rapidamente com vocês. Israel e Moisés, eles tinham características o suficiente para ser um povo liberto. Eles tinham um lado positivo muito bacana, só que eles não tinham toda a identidade, todo o caráter e todas as forças que eles precisavam para fazer isso por conta própria. Mas Deus é a nossa referência. Mas Deus tinha um plano, Ele tinha um plano de ação e fez acontecer. O que isso tem a ver com a primeira igreja batista do Brás? Eu acho que a resposta está bem fácil. Então, eu vou fazer, para concluir com os irmãos, uma breve reflexão, uma breve pergunta para a gente ir pensando ao longo dos dias. Nós queremos um homem de caráter para pastorear a nossa igreja. Mas nós estamos sendo um povo de caráter que obedece a Deus? Nós temos sido líderes que não inventam desculpas para servir o propósito do autor da história? É fácil a gente dizer, Senhor, eu não sei falar, melhor eu não fazer isso aí. Ou, fulano de tal, ele pensa meio diferente de mim, acho melhor eu não interagir ali com a liderança, ou coisas parecidas. Entretanto, eu não quero ser pessimista, porque eu tenho uma esperança, e eu tenho visto uma esperança muito interessante aqui na Primeira Igreja Batista do Brás. Eu tenho visto muitas mudanças e eu tenho tido meus preconceitos quebrados. A gente que vive em uma igreja tradicional, a gente tem a tendência de olhar um tipo de figura de congregação que não quer mudança nenhuma, que não quer fazer absolutamente nada, quer manter do jeito que está. E é fácil viver com esse preconceito. Mas eu tenho observado uma coisa tão incrível. Os irmãos têm sido tão abertos na Primeira Igreja Batista do Brás. Tanto desejo de mudança. O desenvolvimento que eu tenho visto aqui é uma coisa linda. É uma coisa linda. Eu tenho visto o caráter de Deus sendo aplicado na Primeira Igreja Batista do Brás. Mas isso não é um ponto final. Ainda tem muito mais a ser desenvolvido. E esse momento sem pastor contribuiu muito para isso. Contribuiu muito para a gente encontrar nossa identidade como congregação. Nós não somos a igreja do pastor fulano de tal, nós somos a Primeira Igreja Batista do Brás. Isso é uma coisa excelente. Agora, para os irmãos que realmente querem continuar com esse sentido de mudança, querem servir o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, eu quero concluir trazendo aquilo que Deus disse para 2 figuras muito importantes. A primeira é para Josué. A Bianca pregou recentemente sobre Josué, e tem aquele versículo ultra conhecido, ultra famoso, que a gente pendura em casa, que é Josué 1:9, né? Que Deus diz para Josué, seja forte e corajoso. Eu vou ler inteiro para vocês. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar.
Outro personagem interessante é o profeta Ageu. Às vezes a gente tem uns profetas menores no Antigo Testamento que a gente acaba esquecendo qual que é o tema dos livros. Mas o profeta Ageu, ele conta sobre um momento em que o templo de Israel, lá em Jerusalém, seria construído novamente. E Deus diz o seguinte: vocês estão morando em casas bonitas e tudo mais, mas eu não tenho lugar para morar. Por que vocês não estão trabalhando na construção do templo? E Ageu, ele chega para as lideranças, ele chega para o sumo sacerdote, que curiosamente também chama Josué. Ele chega para as lideranças e diz o seguinte: Deus quer que a gente construa o templo. E eles aceitam a bronca, e eles vão lá e vão fazer, e aceitam a missão de Deus. E o que Deus diz para eles? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, nossa, nome difícil. Coragem, ao trabalho ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Qual que é o ponto em comum com essas duas afirmações? Deus diz para aquele que trabalha na sua obra: coragem, porque eu sou contigo. E com isso eu concluo a minha palavra. Amém? Vamos orar? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Aí, fiz vocês ficarem de pé 2 vezes, até que foi razoável, né? Contando os pais umas 2 vezes e meia, tá bom. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor se revela de forma tão incrível, meu Pai. Porque tua palavra que é o suficiente para nos ajudar a moldar o nosso caráter, a moldar o nosso viver, a moldar a nossa moralidade, Pai, se apresenta de forma tão fácil para nós hoje em dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor revelou a tua vontade. Permita-nos, Pai, seguir a sua vontade. Nós não queremos ficar parados no tempo, meu Pai, mas nós queremos continuar nos desenvolvendo da forma que o Senhor tem permitido. Que teu Espírito Santo venha aos nossos corações e permita a gente crescer em sabedoria da tua palavra. Assim como o Senhor disse em Colossenses 3:16, que habite ricamente a palavra de Cristo em nossos corações. Nos permita, Pai, nos instruir, nos aconselhar, louvar o teu nome, Pai. Nós só temos a agradecer, Pai. Nós só temos a pedir por um coração disposto a servir. Nos faça humildes, meu Deus. É isso que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.